direitos difusos e individuais homogêneos 3. Nós vamos falar de direito do consumidor e do estatuto do torcedor. O estatuto do torcedor e o direito do consumidor, portanto, serão as duas disciplinas que nós vamos tratar neste semestre. Detalhe, esta disciplina, sim, ela reprova. Eu não tenho como falar que não reprova, como falei na anterior, porque na anterior não reprova, mas essa aqui eu tenho a orientação. Ah, professor, eu reprovei, a culpa é sua. Uma ova. Morram todos. Porque se você reprovar, eu espero que não, e normalmente ninguém reprova, porque assim é um curso tranquilo. Mas se eventualmente acontecer, eu tenho que deixar isso claro já na primeira aula, que é gravada, inclusive, se eventualmente acontecer uma reprovação, não é por minha culpa mesmo, porque tudo que eu vou ministrar aqui em sala de aula, eu vou ministrar e vou falar tudo a você, dentro do que manda o MEC, dentro, claro, do que vai cair na sua prova da OAB e dos principais concursos, mas em especial a OAB, é claro, porque direito do consumidor é mais para a galera da OAB. Nossa disciplina, portanto, direito do consumidor e estatuto do torcedor, sendo que o estatuto do torcedor é lá no fim do semestre. No primeiro bimestre, nós vamos falar exclusivamente de direito do consumidor e possivelmente até meados de novembro nós vamos falar disso. O estatuto do torcedor é uma coisa simples e vamos falar aquilo que tem que ser dito. Detalhe, pegue tudo que eu deixar no Moodle. Por quê? Porque tudo que eu deixar no Moodle é exatamente o que eu vou perguntar em prova. Eu tenho que fazer uma prova nessa disciplina. Não tenho que escapar. Mas, professor, eu tenho tanta coisa para estudar. Eu já fui. Pode parecer que não, mas já fui estudante de Direito há muito tempo atrás. Eu passei pelo 10º semestre e na minha época, lá em 2006, quando me formei, tinha, inclusive, TCC, a gente tinha que apresentar para uma banca e tinha que sentar e falar um monte de besteira, um monte de groselha que não servia para nada. Fizemos, passamos e cá estamos. Daí, falando de mim, para aqueles que não me viram na aula anterior, eu tenho algumas formações. Minha primeira formação é em odontologia, sou formado em odonto lá em 2001, depois sou formado em Direito em 2006, fiz especialização em Direito Processual, portanto, processo civil, processo do trabalho, processo tributário, processo administrativo, todas essas processaiadas, sim, eu já sei, enfim, é tranquilo. Ah, professor, eu não entendo nada. Então venha às aulas de segunda e quarta-feira, que eu prometo a você que eu vou me esforçar para fazer e falar tudo que vai cair em sua prova de direito processual civil, pelo menos na primeira fase da OAB, que é muito previsível, é muito tranquilo, é muito sossegado. Que mais? Aí depois eu fiz o mestrado, depois fiz faculdade de teologia, depois agora estou fazendo faculdade de análise de sistemas e, enfim, eu não paro de estudar e a vida é assim mesmo. E é bom avisar que tudo isso vai passar, eu sempre deixo isso gravado, mesmo porque eu sou o primeiro que grava as minhas aulas, agora não preciso mais, porque já deixo tudo gravado. Se você, de repente, se você, de repente, entrar no meu site particular, você vai verificar que todas as minhas aulas de todos os tempos, inclusive quando dei aula aí no SESG em 2015 até 2017, quando tive que sair para, enfim, fazer outras aulas aqui em São Paulo, eu gravo e está tudo gravado à sua disposição. Exceto agora que está no Moodle, você vai poder ver as aulas sempre que quiser no Moodle. Mas o que? Mais um outro detalhe. Depois, agora nós temos aqui algumas aulas, as nossas aulas são de segundas e quartas, tópicos avançados em direito, e sexta-feira, direito do consumidor. Eu chamo do consumidor, que é mais fácil que de difusos e etc. Aí você fala, professor, e daí? Me fala alguma coisa prática. Ok.
Nas nossas aulas, eu vou sempre deixar material para você, e estas aulas de direito do consumidor eu vou deixar atividades no Moodle, e estas terão que ser feitas, porque eu estou dizendo isso, porque dentro do Moodle, no tópicos avançados em direito, você não precisa fazer se você não quiser. Se você quiser me mandar a merda, é seu direito, me mandar a merda e ir pro inferno, é seu direito. Segunda e quarta é seu direito. É uma aula que o SESG dá exclusivo para você que já quer, de repente, se aprofundar no direito, enfim, e querer aprender um pouquinho mais da OAB, mesmo porque já dei aula em vários cursinhos aqui em São Paulo e também lá no Ceará, cursinhos para a OAB, e venho fazendo isso há 13 anos e para concursos também. E se você tiver alguma dúvida, no material de apoio que já está à sua disposição no Moodle, tem todos os meus dados, todos os meus contatos, você tem total liberdade para me perguntar, para me chamar no WhatsApp, tantas e quantas... Aliás, vocês estão no grupo do WhatsApp lá que vocês me colocaram, agradeço por isso. E eu estou à disposição, claro, nem sempre, porque às vezes eu estou ministrando aula aqui, ou enfim, estou fazendo outros trabalhos, mas quando posso, assim que posso, eu respondo. Às vezes não no grupo, porque eu tenho fora o grupo de vocês, eu tenho grupo de professores do SESG, professores dos cursos que dou aula, outros tantos cursos, enfim, tem vários outros grupos. Então eu prefiro que me chame no privado, porque, além de tudo, tem o pessoal do YouTube que também me segue, me manda dúvida, etc. Eu respondo tudo, não deixo de responder nada. Nossa prova será feita de maneira objetiva, são questões objetivas, na maioria das vezes, mas eu preciso fazer questão subjetiva também. O que é questão subjetiva? Questão escrita, onde você vai expor a sua ideia. Ah, professor, eu tenho medo. Não tenha medo, porque tudo que eu ministrar em sala de aula, ainda que virtual, estará na sua prova mesmo, porque antes da prova, e aí só lá, aí sim, no grupo do WhatsApp, eu passo a você as questões necessárias para você estudar para sua prova, para você não ficar estudando além do necessário. Não precisa estudar um monte de groselha que eu vou passar, porque a OAB pode perguntar, mas para a sua prova eu vou direcionar uma coisa mais voltada à OAB, que você tem tanta coisa para você estudar e fazer agora no último semestre da faculdade, que eu não sou o urubu da sua história para ferrar a sua vida. Repito, isso não quer dizer que não haverá reprovação. Pode haver? Claro que pode, especialmente por chamada. Eu tenho que fazer chamada. E esta aula, ela reprova por falta. Essa eu não tenho como falar que não reprova. Muito bem. Vamos lá. Aí estão os meus dados todos para você. Se você quiser, tá tudo aí. Você pode, exceto em direitos difusos, que nós estamos tratando a partir de agora, essa disciplina só pelo Moodle, as atividades, por favor. Essa disciplina eu não posso receber se não for pelo Moodle e dentro dos prazos estipulados no Moodle. Professor, eu não tive como fazer alguma coisa. Ok, fala comigo e eu vejo aqui um jeito de arrumar o Moodle, não há problema. Ah, professor, eu não fiz. Por quê? Porque eu não quis. Azar o seu é 0, eu quero que você morra. Então é só para deixar isso claro. Qualquer problema está tudo aí. Meu site, meu e-mail e meu WhatsApp à sua disposição. Vamos começar. As considerações iniciais eu já falei sobre mim. As nossas aulas, efetivamente, atenção que assim, o horário que tinham me passado era das 18h50 até as 20h40. Só que aí me falaram que o efetivo seria das 19 às 20h30 e depois me falaram que o efetivo é das 19 às 20h20. Então, como esse curso é tranquilo, você vai tranquilamente fazer a aula e vai aprender o que tem que aprender em 1h20 sem problema nenhum. Como serão as notas? As notas para esta disciplina, 15 pontos, tratam-se de questões e exercícios, isso não tem como escapar, está no sistema. 30 pontos é a prova bimestral, 5 pontos é a presença, por isso que eu disse, pode reprovar? Pode, isso infelizmente pode, não é problema meu. A média final é composta da nota do primeiro mais o segundo bimestre. Professor, eu reprovei por 0,2. Cuidado. Eu tinha esse hábito antes, há muito tempo atrás, inclusive em 2016, na segunda turma que dei aula aí no SESG presencial, uma moça, nunca vou me esquecer dela, ela ficou por 0,2.
Aí ela veio reclamar, veio chorar, ela trouxe o Papa, trouxe o Bispo, trouxe o inferno que o parta. Pode trazer o demônio. Se você não atingir a nota, a culpa não é minha, a culpa é sua. Eu vou agir como um examinador de OAB. Eu tenho que fazer isso, inclusive, porque você está nas portas da OAB. A OAB vem aí, agora no fim do ano, você já vai ser um bacharel em Direito, uma bacharela em Direito. Então, sinto muito, eu vou agir como um examinador de OAB. Eu vou tirar nota de língua portuguesa sim, mesmo porque eu posso fazer isso, que, modéstia às favas, eu não escrevo errado isso há muito tempo. Ah, professor, você está se achando. Não estou me achando, que dar aula em cursinho é assim mesmo que funciona. Enfim, reprova, claro que reprova, as nossas aulas terão exercícios e vamos começar. Nesta aula, nós vamos tratar de princípios. Vou falar dos princípios que regem o direito do consumidor. Eu tenho que começar da parte principiológica, porque isso vai cair na sua prova da OAB. Qual é a legislação que nós vamos usar dentro das nossas aulas? A princípio, nesta aula, eu vou tratar do artigo 48 do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E aí você vê que o artigo 48 do ADCT trata do seguinte: o Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Constituição, elaborará o Código de Defesa do Consumidor. Aí você pode dizer, professor, mas isso já não valeu, já não foi? Já. E a OAB tem esse maldito costume de te perguntar assim. O Código de Defesa do Consumidor, ele entrou em vigor juntamente com a Constituição Federal. Isso está errado. E aí você vai ter que marcar o seguinte: ele entrou em vigor após a Constituição Federal. Por quê? Porque primeiro a Constituição disse que haveria alguma lei que trataria do tema do Código de Defesa do Consumidor, que faria uma defesa do consumidor. Tem alguém chamando um instantinho, que essa campainha ela é chata pra diacho, mas é só na primeira aula. Vamos ver quem é. Wesley, muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos seguir. Dizia eu que a OAB vai te perguntar, eu já fui para frente, a OAB vai te perguntar da questão do Código de Defesa do Consumidor, e ela sempre diz que entrou em vigor junto com a Constituição. Não, a Constituição Federal ela entrou em vigor em primeiríssimo lugar, dia 5 de outubro de 1988. Lá em 5 de outubro de 1988, Ulisses Guimarães, um dos deputados constituintes que muitos de vocês talvez nem tenham conhecido, por quê? Porque hoje ele já morreu, já foi-se para o beleléu. E aí você diz, e daí? Aí naquele momento da vida, o que foi que ele fez? Ele se juntou com os outros deputados que fizeram a Constituição e promulgou a Constituição Federal. E depois disso, cuidado com este prazo, o prazo é de 120 dias. Foi feito 120 dias depois da promulgação da Constituição Federal, entrou em vigor, aí foi elaborado, na verdade, perdão, o Código de Defesa do Consumidor. Me parece que tocou de novo a campainha, e esta campainha vai para o inferno já já, porque não tocou. Fui eu mesmo que estou ouvindo coisas. Enfim, e aí o que você tem que saber? Você tem que saber que, primeiro de novo isso, agora vai esperar, sinto muito. O Código de Defesa, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor entrou em vigor após a promulgação da Constituição Federal. E atenção, porque isso também cai na sua prova, e se não cair na sua prova, na minha matéria, vai cair, isso digo na OAB, porque na minha prova vai estar essa pergunta, isso eu já te falo. Se você tiver que saber alguma coisa, saiba isto, porque isso vai ser perguntado. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor, artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal de 1988. Por que isso cai? Porque isso é cláusula pétrea.
cláusulas pétreas caem na sua prova, lá em direito constitucional e lá em direito do consumidor. Pode cair nas duas? Pode. Na OAB é quase certeza. E aí você tem que saber que lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, estão as cláusulas pétreas. E estas cláusulas pétreas, elas não são passíveis sequer de discussão, elas não podem jamais serem motivo de discussão. E uma delas são os direitos e garantias fundamentais, que está lá no inciso 4º, que é, as cláusulas pétreas são o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes, direitos e garantias individuais e fundamentais, e o outro que me esqueci, isso infelizmente eu não me lembro, o titio está velho, mas para você são os direitos e garantias individuais e fundamentais que estão no artigo 5º. Estes não podem ser mexidos, não podem ser mudados. Agora sim, eu vou verificar a campainha que tocou e vamos entrar aqui. Muito bem. Aí você vai falar o quê? Você vai dizer, professor, mas peraí, tem aí a defesa do consumidor, já estava na Constituição? Sim, já estava na Constituição e sim, é muito importante, porque a OAB vai dizer o seguinte, e eu vou dizer isso na sua prova, você vai ver isso na aula 3, quando eu disser assim, o consumidor, ele é a parte hipossuficiente. Por que hipossuficiente? Porque ele é a parte pobrezinha da história. Ele é a parte mais, assim, triste da história. Ele vai sofrer na história. Sempre, sempre. Por exemplo, vou dar um exemplo meu de vida particular. Há mais ou menos uns 2 meses atrás, eu processei a Sky, você pode olhar no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, está lá o processo. Por quê? Porque a Sky, nessa televisão aí de parabólica, fez uma besteira aqui em casa e disse, enfim, que não ia fazer o que tinha que fazer. Resultado. Como consumidor, eu disse, eu comprei um aparelho da Sky, você, Sky, não me deu. Eu fui ao Tribunal de Pequenas Causas, enfim, ao Juizado Especial, e no Juizado Especial Cível eu disse ao juiz, eu peticionei dizendo, eu comprei, está aqui a prova que comprei um aparelho da Sky e a Sky não me entregou. Então, invocando o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o que eu quero? Eu quero a devolução em dobro do valor do aparelho e mais os danos morais e materiais que eu, na ocasião, calculei em R$5.000. Ok, e aí o que aconteceu? Aconteceu que agora há pouco, alguns dias atrás, saiu a sentença final do juiz, mesmo porque o meu celular tem uma parte boa da história, que o meu celular grava toda e qualquer ligação feita, e eu juntei isso ao processo. E quando juntei isso ao processo, o juiz olhou e disse, não, você tem razão, de fato você comprou, e a Sky não entregou e está fazendo aí cu doce para não entregar o que você comprou. Resultado, a Sky foi condenada e a Sky teve que me pagar, claro que não foi 5 mil, o juiz arbitrou em R$1.000 de danos morais e materiais que eu vou receber, que aliás eu vou receber não, que eu recebi agora na semana última passada deste processo. Aí você vai dizer, professor, mas isso sempre dá certo? Sempre, e isso cai na sua prova. Inclusive na prova da OAB, quando falo agora. Por quê? Porque dentro dessa questão, você, consumidor, sempre será a parte hipossuficiente, a parte mais triste, a parte mais chata da história. Por que chata? Porque a parte hipossuficiente é vista como pobrinho, aquele que não tem argumento, que não tem condição de combater com o grande. Resultado, você tem que lembrar que o cliente sempre tem razão. E te dou uma outra ideia, te dou uma outra situação que aconteceu de novo comigo. E eu sou mais chato do que um chato. Tanto falo, eu digo isso nas aulas presenciais e para você também. Se você já viu a cruz de Cristo que tem aquele pano nas partes pudendas de Nosso Senhor, sim, fui eu que quando estava lá, naquela ocasião que ele estava sendo crucificado, eu ataquei pedra na cruz, inchou, então eles falaram, vamos cobrir ali, porque feliz ou infelizmente o Fábio é muito chato desde a época de Cristo, e assim foi. Por que eu estou dizendo isso? Porque comprei um celular que eu estou tentando usar e ainda não comecei porque não consegui, este aqui, por sinal,
um novo que tem aí da Motorola, um muito chato. E o que aconteceu? O meu primeiro celular da Motorola, esse eu comprei. O primeiro celular que comprei deu problema. E lá fui eu ligar para a Motorola. Eu liguei mais de 45 vezes na Motorola e ninguém fez nada. Até a hora que eu disse escrevi um e-mail para a ouvidoria e disse: senhores, pelo Código de Defesa do Consumidor, eu sou visto como a parte hipossuficiente e o Estado tem que promover a minha defesa. E o Estado promoveu, ele fez o Código de Defesa do Consumidor. Eu dou o prazo para vocês de 7 dias para vocês darem um jeito e arrumarem esta droga, porque senão eu vou entrar na justiça e pedir, além dos R$8.000 que custa esse celular, eu vou entrar e pedir o que é meu por direito, que é 2 vezes o valor do que paguei e mais os danos. Resultado, em 3 dias estava um novo celular para mim, direitinho, tudo bonitinho. Ok. Por que eu estou dizendo isso? Porque você, eu e todo mundo, nós sempre seremos vistos como a parte hipossuficiente. E na sua prova, quer na minha, quer na da OAB, e te falo, aliás, está dando um grilo que está me irritando, eu vou quebrar o microfone. Dizia eu, na minha prova, quanto na prova da OAB, isto é muito importante. Lembre-se que o cliente sempre tem razão. O consumidor sempre será a parte mais, aspas, prejudicada da questão. Por que prejudicada? Porque ele age de boa fé. E agindo de boa fé, ele tem que ter a sua dignidade mantida. E falando em dignidade, tem aí no 1.3 o artigo 1º, inciso 3º da Constituição, que é um fundamento da República, que é a dignidade da pessoa humana. Esta dignidade, ela vige, ela vale enquanto uma pessoa trabalhadora, enquanto uma pessoa parte de uma família, enquanto uma pessoa consumidora, e na prova de penal vai cair a parte do presidiário. E aí muita gente vai falar, professor, presidiário também tem que ter dignidade? Tem. Por incrível que pareça, tem. Quando você tiver a sua OAB, você vai lembrar de mim e vai falar, eu tenho que defender a quem quer que seja. Não sei se dá para você ver, mas este quadro que tem aqui atrás de mim é o quadro do compromisso da OAB que a gente presta quando a gente vai receber a carteira da ordem, e eu vou falar disso melhor na aula de quarta-feira, de segunda-feira, segunda e quarta, vou explicar, e vou dizer que isso você vai ter que prestar esse juramento. E no juramento, você vai dizer que vai defender a dignidade de quem quer que seja. E não tem jeito. A dignidade também para nós aqui no direito do consumidor é válida e o consumidor tem que ter dignidade nas suas relações de consumo. E a OAB vai te perguntar isso. Isso eu não vou te perguntar porque isso é simples, mas o hipossuficiente eu já te falo. Isso eu vou perguntar em prova porque isso cai, e cai muito, e cai sempre. Tem também aí, no 1.4, artigo 150, parágrafo 5º da Constituição Federal, que trata da situação da lei. A lei vai determinar medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. E aí vem uma questão da OAB, e aí vem uma questão da minha prova também, sobre a questão dos impostos. Por quê? Porque o consumidor tem que pedir sempre o quê? E a OAB vai te dizer, a nota fiscal. Por que a nota fiscal? Porque a nota fiscal, dentro dela, o lojista, enfim, o que vai fornecer o produto ou o serviço, ele vai sim sempre ter que dar essa nota fiscal para pagar os impostos. Sempre isto. Deixe-me ver quem chega. Permitir. Muito bem. Então, vamos lá, dizia eu dos impostos, esta imunidade tributária não pode existir. Por que eu estou falando de imunidade? Porque muita gente vai, por exemplo, você vai na padaria, aí em São Gotardo, perto da faculdade, aliás, tem uma padaria fantástica, não sei se ela ainda existe, que ela faz um pão de queijo maravilhoso, e aí você vai lá e pede, chega lá e compra o pão de queijo e paga. E aí você não pede a nota fiscal. E o que eles te dão? Aquele cupomzinho amarelinho, aí é cupom fiscal. Aí você fala, putz, mas o cupom fiscal tá tudo aí. Tá,
de fato tá, só não tá a parte do tributo. E aí o lojista, e aí o empresário incorre em crime, porque ele precisa ter aí que pagar os impostos e tem que esclarecer acerca de todos os impostos que ele vai fornecer ali. E aí te dou um exemplo que cai na OAB. Qual? Você, quando você for advogado ou advogada, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o seu serviço. Quando você fizer o seu serviço, sim, você tem que dar uma nota fiscal. Como assim? Você tem que entrar no site, existe, não sei se aí em Minas existe, aqui em São Paulo existe a nota fiscal paulistana e a nota fiscal paulista, e você entra, acessa e digita os dados e diz o que foi feito, porque tem que pagar. Serviço, produtos e serviços são cobrados. E aí você vai ver lá na frente comigo por que são cobrados. Isso eu vou falar lá na aula 6, se bem me lembro. E aí você vê no 1.5, o artigo 170, inciso 5º da Constituição Federal, que diz assim: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. E qual é o princípio principal que mais cai, pelo menos na nossa prova, é a defesa do consumidor. Portanto, defesa do consumidor nada mais é do que um princípio também constitucional para manter a ordem econômica e para manter esta livre iniciativa. O que é a livre iniciativa? Livre iniciativa é o seu direito de escolha. Você tem direito a escolher. Como assim escolher? Você pode escolher, eu quero comprar um celular A e não quero comprar o B. Ok, você comprou o A. Por que você quer comprar o A? Porque eu gostei mais do A. Tá bom, você comprou, é livre iniciativa. No nosso caso, de direito do consumidor, você tem esta possibilidade de escolha. Essa livre iniciativa é no sentido de escolher o melhor para você e para a sua família. E a defesa do consumidor é um princípio garantido para esta ordem econômica, para que a economia funcione. E o fim desta ordem econômica, a finalidade, objetivo maior é garantir que todos tenham, garantir que eu e você e todos nós tenhamos a melhor justiça social dentro do quesito direito do consumidor. Por quê? Se você tem justiça social, você tem vida digna. Se você tem vida digna, significa você tem tudo aquilo necessário para a sua sobrevivência. Professor, mas, por exemplo, um celular não é necessário para a sobrevivência. No atual momento da nossa história, eu diria que sim, é. Por quê? Por exemplo, não sei quantos de vocês aí estão assistindo esta aula pelo celular ou por um tablet. Aí você fala, professor, então, se você está vendo, você tem essa condição porque existe um celular que te deu essa possibilidade de entrar na tecnologia e de poder estar junto aqui para fazer a aula. E aí você fala, isso tem a ver com justiça social? Também tem, porque isso está garantindo a você o direito de inclusão. A justiça social, no quesito do direito do consumidor, trata da inclusão. Ela vai incluir. A questão é incluir a todos dentro de um sistema. E você está sendo incluso dentro do sistema da tecnologia. Ótimo. Ainda vamos falar dentro da nossa disciplina do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é a lei principal de toda a nossa matéria. E eu vou dar alguns pontos, isso lá no fim, eu vou falar da reforma do Código de Defesa do Consumidor dentro do quesito das discussões do superendividamento, quando a questão de impostos, quanto a questão de importação e exportação, e os contratos feitos via internet. Mas isso é lá no fim do curso. Ótimo. Agora eu vou começar efetivamente os princípios. Já lhe dei algum norte. Agora vamos falar dos princípios. Antes de começar os princípios, eu preciso alertar a você o seguinte: se você tiver alguma dúvida, por favor, pare a aula, pergunte 15 trilhões de vezes, eu repito 15 trilhões de vezes, você paga o meu salário. A minha função aqui é prestar um serviço. Eu não dou nota fiscal para você, mas a faculdade dá. Quando você paga a faculdade, você está garantindo o quê? Você pagou para ter um serviço. Você é um consumidor. Nós somos os fornecedores. Então, estamos aqui
dentro desta aula, numa relação de consumo, onde eu sou o fornecedor e vocês são os consumidores. Qualquer dúvida, por favor, parem. E se tiver dúvida depois também, por favor, só mandar o WhatsApp. Primeiro princípio é o princípio da vulnerabilidade. Vulnerabilidade no sentido que já falamos, o hipossuficiente. Eu vou bater nessa tecla até a última aula do curso, porque a hipossuficiência cai na sua prova e é por conta da vulnerabilidade. O consumidor, ele é o vulnerável, ele é o triste, ele é o pobrinho da circunstância. E veja aí o artigo 4º na sua tela. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores. Portanto, o direito do consumidor, em primeiríssimo lugar, trata das necessidades básicas e das necessidades secundárias, portanto, primárias e secundárias. Todas as nossas necessidades. Por exemplo, quando você vai à padaria comprar pão, a sua necessidade de comer um pãozinho, de se alimentar, está aí. Mas também, e aí vem o detalhe importante na OAB e também na nossa prova aqui, é o seguinte: o direito do consumidor vai buscar o respeito da dignidade. A principal ordem, a principal questão, a principal de todas as missões, a principal missão do direito do consumidor é dar dignidade ao ser humano. Cuidado, porque aí você vê na televisão um Celso Russomano indo para cá, para lá, falar, olha o que tem aqui nesse restaurante, nessa padaria, olha, tem barata ali no teto, tem, sei lá, tem rato no chão. O que ele está fazendo? Ele está fazendo mídia. Ele não está fazendo um serviço de direito, porque ali ele não está dando dignidade para ninguém, é muito pelo contrário, ele está mostrando as besteiras que tem. Cuidado. Dignidade significa você tem que ter o melhor sempre. Você é o vulnerável. Você, consumidor, é a parte mais pobrinha, mais em defasagem dentro desse quesito das relações de consumo. Mas também o direito do consumidor deve respeitar a saúde. E aí, quando respeita a saúde, aí vem agora que nós estamos com essa história de Covid-19, a saúde tem que ser respeitada sempre, mesmo porque é um direito constitucional, ok. Mas o direito do consumidor vai dizer que você tem que ter saúde. Por que você tem que ter saúde? Volta uma palavra, tem que ter saúde para ter dignidade na sua vida. Professor, eu fui lá no hospital e não quiseram me atender porque tinha mais de 300 pessoas. Aí você vai dizer, eu não tenho direito à saúde. Cuidado, não. A saúde está sendo ofertada de maneira errada, mas está sendo ofertada. Então existe a possibilidade, ou existe a vontade do Estado fornecer aí a saúde, para quê? Para garantir a você a dignidade, ainda que não se consiga dar a saúde como se mereceria a todos os cidadãos. Segurança. Aí é outra questão da OAB. E a outra questão que esta aqui eu normalmente pergunto em prova, porque esta segurança não é só a simples segurança de eu estou saindo na rua. Tá bom, você saiu na rua e aí aconteceu o quê? Você foi assaltado. Putz, professor, eu fui assaltado. Tá, e daí? Esta segurança do assalto não é a segurança do consumidor. Não é. É a segurança da Constituição Federal. Cuidado. Quando você é assaltado na rua, por exemplo, eu fui assaltado em 2010 aqui em São Paulo, a mão armada levaram o meu automóvel naquela ocasião. Aí o que é que você faz? Professor, eu perdi o carro, não sei o que eu vou fazer, vou acionar o seguro. Detalhe, nós vamos ver isso em direito constitucional lá na segunda-feira, não nesta segunda, mas mais à frente. Nós vamos falar disso. Se você for assaltado, a segurança da Constituição Federal diz o seguinte: você tem que processar o Estado. Por quê? Porque o Estado tem que te dar segurança. Professor, mas não tinha segurança, não tinha policial, não tinha ninguém. Ótimo. Aí você vai processar o Estado e vai dizer, Estado, eu tinha direito à segurança, você, Estado, não me deu. Resultado, o Estado vai te indenizar.
Foi assim que eu ganhei indenização lá em 2010, quando eu disse o direito constitucional da segurança não me foi dado, meu automóvel foi levado. Eu acionei o seguro e acionei o Estado judicialmente, e o Estado me garantiu uma indenização na época, acho que 8, 9 mil, não me lembro exatamente, 2010, e o que aconteceu? Eu recebi essa indenização pela segurança constitucional. A segurança do direito do consumidor, ela está baseada no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Isto é, você tem que ter a segurança de comprar um produto, e este produto ou um serviço, e esse produto ou serviço deve ser mantido, deve ser fornecido e deve ser feito, realizado, enfim, da melhor forma possível, protegendo a você enquanto consumidor e as pessoas que estão diretamente relacionadas a esta circunstância, a esta situação. Se eu disse de dignidade, saúde e segurança, a economia tem que ser mantida também. Os princípios econômicos, os interesses econômicos. Aí vem o lado do direito civil, o contrato de compra e venda. E aí vem a questão, se você vai comprar e vai vender, a hora que você vai comprar alguma coisa, você dá o dinheiro. E a pessoa vai te dar o objeto. Ou você vai, por exemplo, a um advogado, você vai pagar o advogado vai te fornecer um serviço. Isso tem que ser feito da melhor forma. O respeito a essa proteção dos interesses econômicos. Eu pago, mas você presta o serviço. Eu pago, mas você me dá o produto. Isso tem que acontecer. Para quê? E aí mora todo o nosso direito do consumidor. O direito do consumidor visa, em toda essa vulnerabilidade, em toda essa circunstância, a melhoria. E esta melhoria é a melhoria da qualidade da sua vida. Não só da sua, mas da vida de todos. A vida tem que estar aí garantida sempre da melhor forma. Esta qualidade de vida é o que deve ser feito, é o que deve ser realizado. E, claro, ter aí a transparência e a harmonia das relações de consumo. Por quê? Porque toda relação de consumo deve ser a mais transparente possível, ou como a OAB gosta de perguntar, se você tiver que anotar algo, anote isto, a relação de consumo deve ser a mais proba possível, a mais íntegra possível, a mais limpa possível, a mais honesta possível. Se eu fizer isto, ok, eu tenho aí a proteção do vulnerável. Aí eu tenho a certeza de que o consumidor está sendo respeitado. E aí, é claro, está aí no inciso 1º, eu tenho com isso o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. O consumidor sempre será o pobrezinho. Por quê? Vai querer lutar, vai querer brigar com uma Motorola, por exemplo. Se você é advogado, você vai chegar e você vai falar diretamente os artigos de lei. Você vai dizer, eu vou processar a Motorola porque eu quero que arrume isso aqui, artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Se não, eu vou processar. Mesmo porque nós, advogados, prestamos para processar todo mundo. Isso é fato. E quando você tirar a sua OAB, você vai estar com sangue nos olhos para processar até o bispo. Aí você vai olhar e vai falar, ele não fez como deveria, então vou processar. Você vai processar todo mundo. E é a parte boa, porque pagar R$1.000 por ano para a OAB, você vai ter que pagar, é claro, para trabalhar. Você paga R$1.000, então você tem que processar todo mundo para ganhar um pouquinho, para garantir o seu dia a dia. Aplicação prática desse princípio da vulnerabilidade. Artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que as cláusulas contratuais serão interpretadas sempre da maneira mais favorável, sempre da maneira mais fácil, mais limpa, mais bonita, mais simples para o consumidor. O consumidor sempre tem razão. Professor, mas aí o consumidor, vamos imaginar, o consumidor comprou um celular, tá bom. O consumidor comprou um celular, abriu a caixa, caiu no chão, quebrou tudo. O que acontece? Aí a garantia acabou. Por quê? Não adianta o consumidor falar, eu vou processar a empresa. Você pode processar o demônio. Por quê? Porque nesse momento você perdeu a garantia. Você perdeu todo o seu direito de processo. Porque você não protegeu, você não cuidou de algo que você deveria ter cuidado.
Ponto. Artigo 47. Uma outra aplicação desse princípio, onde está no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que você pode desistir de contratos feitos fora do estabelecimento. Por exemplo, quando você compra um aparelho, você comprou, sei lá, eu comprei um celular, tá bom. Você comprou um celular, onde foi? Ah, foi pela internet. Chegou o celular, você olhou o celular e se diz, puxa, não gostei desse aparelho. Cai na OAB. Qual é o prazo que você tem para trocar isso aí ou para desistir do contrato? 7 dias. 7 dias quando você assinou o contrato virtual ou recebeu o produto. Mas cuidado, você pode ter recebido o serviço. Por exemplo, você está aí do outro lado da tela assistindo a uma aula de direito do consumidor. Ok. Aí você fala, professor, eu não gostei da sua aula, achei muito ruim. Tá bom, você achou muito ruim. Você chega lá para o João e diz, João, não gostei da aula do Fábio, devolve o meu dinheiro. Ele pode devolver o seu dinheiro? É claro que não. Por que não? Porque se estiver dentro daquilo que manda o MEC, e está. Se estiver dentro daquilo que manda a OAB, e está. E você não gostou por qualquer razão, o problema é seu. Mas, se você contratar um serviço, qualquer serviço, por exemplo, uma aula qualquer, que tem uns sites aí que você vende aula. Tá bom, você vendeu uma aula. Não gostei da aula que o cara deu ali. Você pode pedir o dinheiro de volta? Se fugiu ao tema, se fugiu àquilo que a aula se propôs, sim. Se você não gostou porque não foi com a cara, eu sinto muito, quando o santo não bate, o azar é seu. Porque aí não é problema da pessoa que forneceu a aula. Para acontecer um serviço virtual, qualquer serviço, por exemplo, seu computador deu problema, também caiu, aliás, isso já caiu na OAB. O seu computador deu problema, tá bom. Se por acesso remoto, alguém lá de um outro estado acessa, por exemplo, você está em Minas Gerais, alguém aqui de São Paulo acessa a sua máquina aqui de São Paulo, mexe em tudo, você não gostou. Você pode pedir dinheiro de volta? Pode, desde que você não tenha recebido aquilo a que foi proposto. Porque se você recebeu aquilo que foi proposto, você não pode receber de volta. Foi feito o serviço foi realizado, você obteve o serviço. Então, sinto muito. Nesse momento, você não tem por que pedir de volta. Agora, esse é o chamado direito do arrependimento. A letra B, quando cai na sua prova, ou quando cai na minha prova, é o direito do arrependimento. Cai na OAB sobre a questão do arrependimento, e a OAB vai te dizer o seguinte, esse direito do arrependimento está previsto em até 90 dias da compra do serviço. E tem muito aluno maldito que diz que isso é certo, que vai lá e fala, o prazo máximo para o direito do arrependimento é de 90 dias. E vai lá e marca. Por quê? Porque é um maldito que quer acabar a prova da OAB o quanto antes. E aí eu espero que esse menino, essa menina que vai fazer a prova da OAB nunca passe. Por quê? Porque não leu a questão. Porque não leu a questão. Esse direito de arrependimento, ele tem um prazo de 7 dias para ser resolvido. E claro, se você pedir o dinheiro de volta, o seu dinheiro deve ser devolvido corrigido monetariamente. Tem que ter a correção monetária. Não pode, se você pagou 1.000, é 1.000 e mais os juros dos dias que foram, enfim, que você pediu. Isso sempre. E aí fechamos o princípio da vulnerabilidade. Aí eu tenho o princípio da ordem pública e do interesse social, que é o artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor. O Código de... Pois não. Em relação dos dias, são dias úteis ou corridos, a contagem dos dias? São dias corridos. Do dia que você recebeu, você tem 7 dias corridos para exercer o direito de arrependimento. Se cair num sábado ou domingo, e eventualmente a loja estiver fechada, por exemplo, vai até o primeiro dia útil subsequente. E se for feriado, até sábado, domingo e um feriado, até a terça-feira, que seria o dia útil, o primeiro dia útil subsequente. Ok, obrigado. Joia.
Aí, então, o princípio da ordem pública e do interesse social. É o previsto lá no artigo 1º que diz assim: o presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social nos termos do artigo 5º 32, que já vimos no começo, artigo 170, inciso 5º da Constituição Federal e o 48 das disposições transitórias. Apenas para lembrar, o artigo 170 é a ordem econômica que trata do princípio da defesa do consumidor, para manter a livre iniciativa. E o artigo 48 do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que fala do prazo de 120 dias depois da promulgação da Carta Constitucional para construir o Código de Defesa do Consumidor, que hoje já está bem em vigor. Mas aí, o que interessa disso tudo? Disso tudo, se você tiver que anotar alguma coisa, se você não tiver o material na sua mão, anote apenas isto aqui que está na linha 1. Estabelece que o Código de Defesa do Consumidor é uma norma de ordem pública e de interesse coletivo social. Isto significa, o Código de Defesa do Consumidor serve para todos, não importa quem seja. E aí vou te dar um exemplo que já caiu na prova da OAB. Qual? Você vai comprar um computador. E aí você fala, puxa, eu vou comprar um computador, aquele da maçãzinha. Tá. Você fala, a sede da empresa da maçãzinha é lá nos Estados Unidos. Tá bom. E o que acontece? Se ela está vendendo aqui no Brasil, ela vai se sujeitar a interesse social e à ordem pública brasileira. Tudo que eu falei do arrependimento de 7 dias, das circunstâncias, se veio com problema, tem que arrumar. Se você quiser desistir, se você comprou por telefone ou pela internet, você tem esse direito num prazo de até 7 dias. Tudo isso é válido. Tudo isso é válido e deve ser mantido, e deve ser feito, e deve ser respondido pela empresa. Não importa de onde seja a sede da empresa. Se a empresa serve aqui no Brasil, faz algum serviço, vende algum produto, ela está sujeita às ordens brasileiras. Agora vamos lá, vamos ao que vai selar tudo isso. Como é que eu vou aplicar isso na prática? Na prática, esta ordem pública, na prática, esta ordem do interesse social, como é que ela acontece? No número 1, você vê aí, as normas do Código de Defesa do Consumidor são cogentes e não podem ser afastadas por vontade das partes. Cuidado com essa palavra maldita que os desgraçados da OAB perguntam até não querer mais. E quem faz a prova da OAB são velhos que esqueceram de morrer. Então, eu já até te falo. Cogentes são normas que obrigam, são normas que obrigam a todos. Todos estão obrigados a respeitar o Código de Defesa e Proteção ao Consumidor. E não pode afastar. Por exemplo, se você compra um objeto, você compra um computador, tem que ter garantia. Professor, mas a garantia tem um prazo mínimo? 90 dias. Isso nós vamos falar lá na frente, lá no fim. Agora você tem que entender apenas o seguinte, que a norma obriga o interesse social e existe uma lei, e essa lei obriga dizendo, se você comprou alguma coisa, não importa o que seja, tem que ter garantia. Pode ter uma garantia de 2 anos? Pode, claro que pode. Pode ter uma garantia de 2 dias? Claro que não. Tem um mínimo, e nós vamos ver tudo isso lá na frente. Mas, num primeiro momento, esta ordem pública, esse interesse social, ele existe, e como é que ele é feito? Ele é feito da seguinte maneira, a norma ela é cogente, ela obriga, e ela não pode ser afastada. Eu tenho que te dar uma garantia, no mínimo a garantia do Código de Defesa do Consumidor. Agora, você vai ver um detalhe, aliás, isto aqui, o A2 despenca em tudo quanto é prova da OAB por um detalhe. Olha lá, o juiz pode conhecer de ofício foro de eleição abusivo. E atenção, o juiz só pode reconhecer ali o foro de eleição abusivo e mais nada. Isto significa, por exemplo, você está em Minas Gerais. Ok, eu estou em São Paulo. Tá bom. A gente fecha algum negócio qualquer. Aí vem lá a cláusula. Se tiver algum problema jurídico, este contrato só poderá ser resolvido na Justiça do Paraná.
Isso é um foro de eleição abusivo. Por que abusivo? Porque se eu estou em São Paulo, se você está no Paraná, se você está em Minas Gerais e eu estou em São Paulo, como é que eu posso fazer um contrato para ir lá para o Paraná? Ah, mas professor, a sede da empresa é no Paraná. A sede da empresa pode ser até no inferno, ao lado do demônio. Não há o que fazer. Se você está em Minas e eu vou te fornecer algo, se você tiver algum problema, o máximo que é aceito, e ainda assim os tribunais não aceitam muito, mas o máximo que é aceito é que você venha discutir o contrato aqui em São Paulo. Por que os tribunais não estão aceitando muito? Porque você é o consumidor. Se você é o consumidor, aonde você mora, eu tenho que fazer o máximo para você ter tudo de bom e do melhor. Tudo de bom e do melhor é para você. E o juiz, se ele perceber qualquer erro dentro da cláusula do contrato, ele não pode falar nada a não ser da questão do foro de eleição abusivo. Ah, você entrou num contrato de adesão. Tá bom, contrato de adesão você vai ver comigo lá na frente, que é um contrato que já está pronto. Você já tem ali alguma coisa sendo feita, sendo realizada, você entrou com as normas que estão ali. Tá bom. E aonde é que você vai resolver aquilo? Ah, se tiver algum problema, você vai resolver no Paraná. Pode? Claro que não. Aí nesse momento, você pode resolver sim aí em Minas Gerais, onde você está sem problema nenhum, que o juiz vai olhar, isso ele vai olhar e vai falar, não, contrato, se o consumidor está em Minas, é em Minas que eu vou resolver. E o dono da loja, ou quem está prestando serviço, que vem até onde está o consumidor. Por quê? Porque o consumidor é vulnerável. Porque o consumidor é o pobrinho. Porque o consumidor é aquele que não tem condições de viajar, de fazer tudo isso para fazer acontecer, ou fazer chegar, fazer ir até um lugar mais longe. Isso jamais. Então, cuidado, isso cai na sua prova. Aliás, isso cai na minha prova, e se você já tem o material, você já viu lá no final da aula tem um exercício, que é o exercício que mais cai na OAB, sempre a mesma merda, nunca muda, é sempre mais ou menos igual como tá aí. E aí vai dizer do juiz. E aí você vai ver comigo que o juiz só pode reconhecer ali de ofício, sem qualquer provocação, o foro de eleição abusivo. Agora, se a parte falar alguma coisa de alguma cláusula contratual, aí ele pode. Aí não tem problema nenhum, o juiz pode falar. E uma outra aplicação prática está ali no número 3. O Ministério Público, ele tem legitimidade para buscar alguns direitos do consumidor. Alguns. Detalhe. Isso cai na OAB, isso eu já te falo, eu não vou perguntar na minha prova, porque isso é muito banal e muito tranquilo. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, na súmula 643, já disse que o Ministério Público tem legitimidade para promover uma ação civil pública para defender interesses de pai e de mãe com relação à ilegalidade de reajuste de mensalidade escolar. Só, mais nada. O Ministério Público, se ele perceber que aquela escola está cobrando muito, ele pode entrar sim e falar, ó, aumentou demais, isso não pode, vamos ajustar. Isso é possível. Fora isso, o Ministério Público não tem legitimidade, dentro do princípio da ordem pública e do interesse social, que fique claro. Depois, mais à frente, eu vou mostrar alguns interesses que ele pode. Mas para este princípio, o Ministério Público, pela súmula 643 do Supremo Tribunal Federal, ele pode e só pode mexer na questão do reajuste das mensalidades escolares. Simples, quer dizer, banal no dia a dia. Próximo princípio, princípio da informação. Está no artigo 6º, inciso 3º, e está no artigo 8º até o artigo 11 do Código de Defesa do Consumidor. Preste atenção para um detalhe. No Código de Defesa do Consumidor diz que é um direito básico do consumidor ter informação adequada e clara sobre qualquer produto e serviço, com a especificação mais correta possível de quantidade, característica, qualidade, preço, o que for. E os riscos. Por exemplo, você vai comprar uma comida. Professor, eu sou alérgico a ovo, por exemplo. Você não pode comer ovos. Tá, e daí? Aí na receita ali daquele produto tem ovos. Você come e morre.
Resultado, você foi para o Beleléu, foi visitar o demônio nos infernos. A sua família pode pedir indenização? Claro que pode, porque o consumidor tem direito à informação adequada e clara, como você vê aí na tela. Detalhe, se você tem problema, por exemplo, de lactose, eu sou intolerante à lactose, professor, ótimo, então você não pode comprar produtos com lactose. Vou comprar um leite, tá bom, você comprou o leite, você tem intolerância à lactose, no leite diz assim, aqui tem lactose, só que tá bem pequenininho, não dá para você ver. Resultado, você também tem um problema sério e vai lá e morre. Resultado, você não, sua família vai pedir indenização porque você não teve a informação adequada e clara daquele produto. E o fornecedor tem que fazer isso sempre. Agora veja, no artigo 8º do Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte, veja em amarelo: os produtos e serviços que são colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde nem segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência da natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores em qualquer hipótese, olha lá, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito. Por exemplo, você tem, questão também de OAB, você tem uma pia na sua casa, a pia da sua casa entupiu. Professor, a pia está entupida, eu vou chamar um desentupidor. Não faça isso, compre soda cáustica. Por quê? Soda cáustica pode desentupir a sua pia. Só que quando você compra soda cáustica, o que acontece? Lá tem todas as informações, não pode isso, não pode aquilo, não pode chegar perto da pele, não pode fazer aquilo, não pode inalar. Por quê? Porque tem que ter todas as informações claras e precisas. Claro, soda cáustica faz mal? Faz. Então tem que ter lá dizendo, não pode para criança. Cuidado também com isso na hora da sua prova. Agora, o parágrafo 1º é importante. E é importante você entender uma coisa. Veja lá. Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, informação do consumo, de modo geral, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. Como assim impressos? E aí eu te dou um outro exemplo de prova de OAB. Quando você compra um celular, no seu celular vem aquele manualzinho. Professor, ninguém lê aqueles papeizinhos. É verdade, ninguém lê. O povo já pega o celular, abre, liga, põe o chip e vai embora. Só que lá dentro tem um monte de coisa. E aqui em São Paulo, nesta semana, aliás, ontem, diga-se de passagem, foi noticiado aqui em São Paulo, que morreu um menininho. E o menininho morreu por quê? Porque ele foi mexer no celular, colocou o carregador na tomada, o carregador não podia na tomada que ele pôs, e ele colocou um fio e era outro fio, ele tomou um choque e morreu eletrocutado. Cabe indenização por parte da empresa? Atenção, cabe sim, se não tivessem as informações. Mas se você ler o manualzinho, se você ler todas aquelas letrinhas miudinhas, aqueles trocinhos pequenininhos, você vai ver que lá tá tudo explicadinho. Porque eu tenho que ter ali um livrinho. Tá bom. Professor, eu não enxergo letra pequenininha. Aí eu sinto muito, mas tá lá. Tá lá, tá com fácil acesso, você pega, você olha, tá toda a informação ali. Resultado, não cabe nenhum tipo de indenização. Por quê? Porque foi imprudência do consumidor. O consumidor foi imprudente, fez o que não devia. Professor, eu vou tirar uma foto debaixo da água com meu celular. E aí acontece o quê? Seu celular não tem proteção para água. Resultado, você vai acabar estragando o celular. Aí você vai lá e fala assim, eu quero a garantia. Tá bom, só que a garantia você não vai ter. Por quê? Porque esse celular caiu na água. E tá aqui no manualzinho, ó, não tem certificação IP68 para água. Se não tem certificação IP68, sinto muito, não pode para água. Tá tudo lá. Leia o manual, sempre. Em qualquer produto industrializado, quer seja produto para você usar, ou para comer, ou para... Enfim, qualquer produto tem que ter ali informações. Te dou um exemplo esdrúxulo. Papel higiênico tem informação de gramatura. O que é gramatura? Se é aquele mais liso, mais rústico. Por exemplo, na minha época tinha um papel higiênico que era o rasga-bunda, que era o Primavera. Papel Primavera
era um que raspava tudo, mas você sabia disso, porque estava escrito. Tudo tem que estar escrito. E tem que ser informado de maneira mais ostensiva e mais adequada possível, como você vê aqui no parágrafo 2º, maneira ostensiva e adequada. Sempre eu tenho que fazer a higienização e tenho que informar tudo isso, sobre risco de contaminação também. E agora atenção para o artigo 9º, porque isso eu vou perguntar na sua prova, não é à toa que está em vermelho. Na sua prova haverá alguma coisa a esse respeito do fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança, deve informar de maneira ostensiva e adequada a respeito da nocividade ou periculosidade, sem prejuízo de adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. Se você tem um produto que é perigoso, é nocivo, por exemplo, teve o caso aí da cerveja, não me lembro o nome, eu não bebo, eu não fumo, não uso drogas, enfim, sou doido por natureza, mas aí eu sempre falo, você vai tomar uma cerveja, ok, tem que estar lá todos os riscos. Você vai tomar refrigerante, eu sou apaixonado por Pepsi, eu amo Pepsi Cola, tanto é que não adianta eu fazer academia, faço academia há 200 anos, tenho 1,99 m de altura, tenho 130 quilos, e vou continuar tendo, porque eu sei dos riscos da Pepsi, porque está previsto ali no rótulo, mas amo Pepsi. Aí você fala, e daí? E daí o fornecedor informou? Informou. Aí cai na prova a questão do cigarro. Se você fuma, primeiro eu quero que você morra com enfisema pulmonar. Mas se você não morrer, lá na frente, quando você pegar um câncer daqueles bem fortes no seu pulmão e morrer, você vai ingressar com uma ação contra... Você não, que você já foi para o saco. Sua família vai ingressar com uma ação contra a empresa de cigarros. Ok. Ela vai ganhar? Em tese, não. Por quê? Porque o fornecedor de produto nocivo, perigoso à saúde tem que informar. E atrás de cada caixinha de cigarro tem lá aquelas imagens absurdas mostrando o que pode acontecer. Se você fuma é porque você quer morrer mesmo, ponto final, é problema seu. Mas os tribunais ultimamente têm dado algumas indenizações dependendo da circunstância. Por quê? Por conta das substâncias que colocam ali que são viciantes. Mas em tese, dentro do direito do consumidor e da OAB que cai na sua prova, cuidado, não cabe indenização. Por quê? Porque está ali, está bem informado, está bem marcado, está bem demonstrado quais são os perigos de consumir aquele produto. Se você consome, desculpa, você está consumindo porque quer. Eu consumo Pepsi, ok, consumo. Por quê? Porque eu quero, porque eu sei quais são os males, eu sei quais são os problemas, eu sei quais são todas as circunstâncias que vão causar o mal para mim. Mas eu quero. Se eu quero, é problema meu, eu vou morrer em paz. Quem vai processar? Minha mãe, se ela não morrer antes de mim. Fora isso, ninguém. Isso você tem que saber. Agora, eu vou para o conceito deste princípio da informação. Não vou falar do artigo 10, que o artigo 10 é banal, basta você ler. E o 11 foi vetado. O conceito está aí, estabelece o dever, atenção, é o dever que o fornecedor tem de informar de modo adequado e claro as características, o uso, o risco e o preço. Característica, uso, risco e preço dos produtos e serviços. O consumidor tem que saber tudo daquilo que ele vai comprar. Tudo. Vamos aplicar isso na prática? Vamos. Olha lá. Primeira situação. O supermercado tem que colocar etiqueta em cada produto. Sempre. Só que a lei 10.962, lá de 2004, ela admite outras formas também, como o código de barras. Professor, então peraí. Aí vem o Celso Russomano lá na televisão. Olha a parte ruim do Celso Russomano. O Celso Russomano não é todo esse bonzinho que ele se faz, não. Por quê? Porque ele diz assim, se não tem o preço em cada produto, eu vou pagar pelo produto mais próximo que tiver preço. A lei 10.962 de 2004 diz o quê? Que eu não preciso pôr o preço no produto, em cada produto. Eu tenho sim que informar o preço. Como? Código de barras. Você pega lá no código de barras, vai lá no leitor de código de barras e aparece o valor daquele preço, ou o valor daquele produto.
Tá correto, não precisa exclusivamente da etiqueta. A etiqueta, lógico, tem que ter, é bom que tenha. Mas se não tiver não tem problema nenhum. Eu quero que morra a etiqueta. Isso acontece. Letra B. O contrato não obrigará o consumidor se este não tomou conhecimento prévio dos termos ou instrumento que, quando foi redigido, de modo a dificultar a compreensão. É o artigo 46 do Código. Vamos ler e eu já explico. Veja só. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores. Qualquer contrato de relação de consumo não obriga ninguém a nada, se não for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio antes. Você tem que ter o conhecimento anterior do conteúdo. Você tem que saber o que você vai comprar. Professor, eu vou comprar um carro. Tá bom, você tem que saber tudo do carro antes de assinar o contrato de compra e venda. Ou ainda, se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão do sentido e alcance. Significa, você, enquanto consumidor, você tem que ter o contrato da forma mais clara, limpa e fácil de entender do mundo. Se você não tiver, sinto muito. Você não tem obrigação, ainda que você assine o contrato, você pode alegar depois, eu não entendi alguma cláusula. Fale com o fornecedor, fale com o proprietário, com o dono daquele bem anterior e pergunte. Se ele não esclarecer, aí você tem direito, inclusive, a fazer o distrato. Mas isso lá na frente nós vamos falar. E, finalmente, para eu encerrar a primeira aula, letra C, não é suficiente colocar o contém glúten, que isso já caiu na prova, inclusive caiu em prova da segunda fase. Não adianta colocar contém glúten. Não adianta assim, olha, este alimento contém glúten. Eu quero que morra o contém glúten. Tem que dizer por que contém glúten. Se contém glúten, se eu comer, o que acontece se me faz mal o glúten? Eu tenho que saber. Na sua prova, não é suficiente só o contém glúten. Contém glúten, sinto muito. Só isso não vai obrigar você a nada. Inclusive, vai dar direito à indenização se acontecer alguma coisa errada. Ótimo. E aí, a partir da aula que vem, nós vamos falar do princípio da prevenção. Agora eu sou obrigado a fazer a chamada. Primeiro, restou alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, por gentileza, manifestem-se agora. Ou depois, enfim, mas manifestem-se. Enquanto eu vou abrir aqui e parar essa transmissão, parar o compartilhamento, porque eu preciso fazer a maldita chamada. Essa não tem jeito.